Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Mais uma vez eu estou passando aqui para poder trazer, mais uma palavra vinda direto do trono do Senhor para o seu coração nessa noite. E a palavra que o Espírito Santo me concedeu trazer aqui para nós no dia de hoje se encontra registrado no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, e o versículo 1 em diante, que vai dizer da seguinte maneira: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Aleluias. Aqui a palavra do Senhor vem retratar que o Senhor, ele estava contra um determinado povo. O Senhor mandava o profeta Jonas ir até Nínive para poder pregar contra aquela cidade, contra as atitudes daquele povo, aquelas atitudes errôneas que eles vinham cometendo diante dos olhos do Senhor. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que Jonas, diante, dessa situação, diante desse evento, de ir até Nínive e proclamar que o Senhor estava, contra aquela cidade, Jonas, ele toma uma decisão, porque Nínive era uma cidade meio que bastante inimiga, do povo de Deus. E Jonas, ele toma uma decisão de fazer o seguinte: ele vai a Jope, compra uma passagem indo para Tarsis, entra no navio e consente ali no seu coração não ir a Nínive, fugir de diante dos olhos do Senhor. Irmãos, mas de diante dos olhos do Senhor, ninguém foge. Nenhum homem consegue escapar-se diante dos olhos do Senhor, porque os olhos do nosso Deus é como chamas de fogo que vê tudo em todos os lugares, aonde nós formos, onde nós estivermos, o Senhor vai, os olhos do Senhor nos contempla, nos encontra. Porque o Senhor, quem sonda os nossos corações, os nossos pensamentos, um Deus que vê até mesmo o pensamento do ser humano, não consegue encontrar ele aonde ele queira se esconder. O ser humano se esconde de um ser humano igual a ele mesmo, mas dos olhos do nosso Deus não tem ninguém que consegue escapar. E Jonas, ele acha estar fugindo de Deus, e o navio segue até um certo ponto. E aí a palavra do Senhor vai dizer que se levanta uma grande tempestade no mar. Uma tempestade que não veio naturalmente, uma coisa assim por coincidência. Foi uma tempestade que o Senhor ordenou começar ali naquele mar. O Senhor manda aquele grande vento e o mar fica todo enfurecido e vem aquela tempestade. E aí aqueles marinheiros, aqueles comandantes, daquele navio, eles começam cada um clamando o seu Deus, para socorrer, para parar aquela tempestade. E o mar vai só piorando, vai só engrossando, as ondas cada vez mais furiosas, o barco a ponto de quebrar-se. Eles começam a pegar suas fazendas, suas coisas preciosas e lançar ali no mar para ver se aliviava o navio, para ver se a carga ficasse mais leve de se conduzir até Tarsis. Mas nada disso. E aí eles descem até os porões do navio, encontra ali Jonas dormindo, um sono profundo, e fala com ele: dormente, levanta, clama o seu Deus, não está vendo? E aí Jonas pega e fala com eles que aquilo que estava acontecendo aconteceu exatamente porque Jonas fugiu, achou na verdade, ter fugido dos olhos de Deus, porque se ele tivesse conseguido, isso não teria acontecido. A prova de que ninguém escapa dos olhos do nosso Deus. Jonas entra no navio, desce profundo, e o Senhor manda a tempestade e encontra Jonas no mar.
ali dentro daquele navio, né? Aleluias. E o Senhor ordena ali a tempestade. E aí eles perguntam: e o que faremos de você agora? E Jonas fala: lança-me ao mar, para que o mar se acalme, porque toda essa tempestade, todo esse vendaval veio por minha causa, por minha culpa, porque sou eu quem estou fugindo de diante dos olhos do Senhor, meu Deus. Porque eu sou hebreu, eu sou um servo do Senhor, mas eu estou fugindo, não quero fazer o que Ele me pediu para poder fazer, porque isso não está sendo agradável para mim. E aí aqueles homens tomam a decisão de seguir em frente, mas não deu. Então eles oram ao Deus de Jonas e pedem ao Senhor para que o sangue inocente não caísse sobre eles a culpa. Porque aquilo que estava acontecendo não era culpa deles, era um problema de Jonas. Irmãos, Deus, aleluias, a palavra vai dizer que o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Muitas das vezes nós olhamos para uma determinada pessoa e nós achamos que não tem mais jeito, não tem mais solução. Às vezes até mesmo para o mundo não serve mais. Né? O mundo que antes abraçou aquele filho pródigo que saiu da casa do pai, agora não serve mais. Não serve, né? O mundo mais quer. Tem pessoas que nós olhamos e nós pensamos, não tem jeito. Mas não tem pessoas descartáveis. Pessoas não são descartáveis aos olhos de Deus. Alguém pode desprezar, mas aos olhos de Deus, ninguém é desprezível, ninguém se torna descartável, inutilizável aos olhos de Deus, porque Deus ele consegue recuperar o ser humano, Deus consegue ali regenerar, é Deus quem recupera, é Deus quem regenera a pessoa da lama, que tira a pessoa da lama, que pega aquele cascalho bruto e lapida e faz um diamante, né? Faz ali uma pessoa de valor, pega os cacos e refaz o vaso, porque Deus é quem faz. Não é os olhos da sociedade quem define quem você é, quem define quem aquele ou aquela é, e sim os olhos que, como chamas de fogo, encontram o ser humano, até mesmo no mais profundo do mar. Deus encontra, Deus restaura, é Deus quem refaz o ser humano. E aí a palavra de Deus vai dizer que eles pegam Jonas e lançam no mar. E o Senhor tão amoroso, Deus tão piedoso, tão compassivo com Jonas e com a grande cidade de Nínive. Deus depara ali um peixe, né, um grande peixe, para que tragasse Jonas. Mas o Senhor não permitiu que aquele peixe mastigasse, triturasse. Não, era só engolir e pronto. Porque aquele navio tinha um destino que era Tarsis. Todos que estavam ali dentro tinham o destino de Tarsis, mas o destino de Jonas era Nínive. Muitas das vezes tem pessoas que acham o seguinte: aquilo que é para mim fazer, se eu não for, Deus prepara outro. Se você não quer ir, Deus te pega e te leva de qualquer jeito. Vai. Querendo ou não querendo, Deus arruma um jeito, Deus prepara uma forma. Mas aonde você tem que ir, fazer o que Deus está te mandando, você vai. Querendo ou não querendo, se tentar escapar como Jonas, Deus prepara ali de uma outra maneira, um meio de condução diferente do jeito de Deus, mas a pessoa chega aonde tinha que chegar. Então ali no ventre do peixe, Jonas ora ao Senhor, Jonas suplica a Deus, porque Deus não permitiu que a vida de Jonas acabasse dentro daquele peixe, porque era Jonas o instrumento que Deus usaria, aleluias, para a salvação de Nínive. Não era porque Deus falou com o profeta: estou contra aquela cidade que irei destruir, era se aquela cidade não se arrependesse. Mas o Senhor conhecia o coração daquele povo, que aquele povo iria se quebrantar, iria se humilhar. E é isso que o Deus, nosso Deus, quer. Que venhamos a quebrantar o nosso coração, a nos humilhar perante o Senhor. Não importa aonde você esteja, aonde você chegou.
Deus deseja que a pessoa se humilhe e volte-se para o Senhor, que abandone os seus caminhos tortuosos e se volte para o Senhor. Aleluias. E ali Jonas, ele entra na cidade porque o Senhor, ele ordena aquele peixe. Quando o Senhor vê que Jonas também se humilha ali dentro do ventre daquele peixe, Deus ordena que o peixe vai e vomite Jonas na terra. E agora a palavra do Senhor vem novamente a Jonas e diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega a palavra do Senhor. Prega que estou contra ela. Fala o que eu te disse, fala o que eu te mandei. E Jonas levanta e entra naquela cidade. E durante 3 dias Jonas fala dentro daquela cidade que o Senhor estava contra aquela cidade, contra as atitudes daquele povo. E a palavra de Jonas chegou até mesmo no palácio do rei. Ouvindo essas palavras, o rei se arrepende, se levanta do seu trono, se veste de saco, assenta-se na cinza e proclama um jejum, no qual nem homens, nem animais, ninguém poderia comer, beber, durante certo tempo. Porque ele dizia consigo: quem sabe Deus terá piedade de nós. Quem sabe Deus terá misericórdia, se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o Senhor vê que aquele povo realmente se humilha, que aquele povo muda o seu coração, muda ali, os seus pensamentos. E o Senhor arrepende de destruir aquele povo, de destruir aquela cidade. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer da seguinte maneira, que Jonas, após ter pregado, ele afasta para ver o que aconteceria à cidade. E ele viu que Deus não destruiu a cidade. E ele sente-se entristecido no seu coração. Então Jonas, ele olha para Deus e fala: Senhor, é por isso que eu não queria vir quando eu estava na minha terra. Porque eu disse que esse povo ia arrepender. E eu sabia que o Senhor é Deus compassivo, que o Senhor é Deus perdoador, que o Senhor ia se arrepender do mal que o Senhor queria fazer. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor faz crescer uma alvoreira para tampar o sol em Jonas. E Jonas ficou muito feliz quando acordou e viu. Mas no dia seguinte, da mesma maneira que Deus fez nascer e crescer assim tão rapidamente para alegrar Jonas, o Senhor permite que um ser vivo venha e fira ali aquela alvoreira e ela morre e se seca. E vindo o sol e bate ali o sol quente na cabeça de Jonas, ele desmaia. E Jonas deseja de novo morrer por causa daquela planta. E o Senhor vem a Jonas e fala: é razoável, você acha justo querer morrer por causa dessa planta que você não trabalhou para que ela nascesse, crescesse? E um dia nasceu e cresceu e no outro morreu da mesma maneira que veio? E não é eu de ter compaixão da grande Nínive, a qual estão ali 120 homens, 120 mil homens, 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda? Jonas não fez nada para a planta nascer, agora o nosso Deus fez aquele povo. O Deus que não faz acepção de pessoas. Talvez você olhe para alguém nesse momento e você não quer, você não consegue aceitar que esse alguém mudou de vida. Você não consegue aceitar que essa pessoa não é mais quem ele era antigamente, não é mais quem ela era antigamente. Mas você não construiu a vida dessa pessoa. Aceite o que o Senhor está dizendo para você nesse momento. Quem construiu a vida dessa pessoa foi o Senhor. Quem viu quando essa pessoa caiu na lama foi o Senhor. A sociedade viu, mas não estendeu a mão. Ninguém foi ali estender a mão para tirar a pessoa da situação que ela caiu. Mas aí vem o Senhor e chama alguém para ir até essa pessoa, para proclamar que se ele se arrepender,
Deus pode pegar o vaso quebrado, juntar os cacos e refazer ali um vaso novo. O Deus de Jeremias 18 pode. Deus pode. Deus fez assim com Nínive. Nínive era uma cidade que era como um vaso quebrado. Tudo que era mal diante dos olhos do Senhor ali tinha em Nínive. Um povo que não sabia mais discernir o que é certo e o que era errado. Irmãos, nós vivemos em um mundo em que tem pessoas hoje em dia que não sabem mais o que é certo e o que é errado. Às vezes foi uma vida criada no erro, nasceu no erro. E você olha, você não quer ali nem levar a palavra de Deus, porque você acha que não tem jeito, que não tem solução. Mas o nosso Deus, ele veio, Jesus. Certa vez ele fala que ele não veio para os sãos, e sim para os enfermos. Que enfermos, Júnior? Que enfermos Jesus falava? Enfermos espirituais. Jesus veio para enfermos na carne? Veio. Jesus cura a enfermidade da carne? Cura. Mas o intuito do Senhor é curar enfermidades do espírito. É curar enfermidades psicológicas, ideologias que foram implantadas na mente das pessoas que desagrada a palavra de Deus. Este é o verdadeiro intuito do Senhor, é curar, é sarar essa ferida. Porque muitas das vezes essa vida que essa pessoa está levando, achando que está certo, é uma ferida que a sociedade pôs na vida dessa pessoa. Uma sociedade que já desagrada a Deus, como Nínive desagradava, como Sodoma e Gomorra desagradava os olhos do Senhor. Para Nínive teve conserto, porque aquele povo se arrependeu. Já o povo de Sodoma e Gomorra não se arrependeu. E, portanto, o Senhor enviou fogo para consumir aquela cidade. Mas Nínive, o Senhor mandou profeta para pregoar. E aquele povo se arrependeu. Então o Senhor não destruiu aquela cidade, porque é Deus amoroso, irmãos. Deus é Deus amoroso desde a fundação dos séculos. Aleluias. Desde que o mundo, antes do mundo existisse, o nosso Deus, ele já era Pai de amor. Antes mesmo de fazer o homem, trazer a existência do ser humano, Deus primeiro colocou aqui tudo que o homem precisaria para viver em paz e feliz. Nosso Deus não fez ninguém para perecer. Deus não fez o homem para a perdição. Muitas das vezes é o ser humano que vai atrás do erro. Muitas das vezes, não é todas as vezes, é o ser humano que vai atrás do erro. É o ser humano que vai atrás da perdição. Mas ainda assim, o nosso Deus, quando Ele quer, Ele tira o homem do lamaçal do pecado, do caminho da perdição. Deus, Ele tem o poder para tirar. Deus, ele tem o poder, porque quando o Senhor manda uma palavra, basta apenas uma palavra do Senhor para as coisas voltarem no lugar, porque quando Deus fala, aleluias, arde dentro do nosso coração. Quando o Espírito Santo fala conosco, não foi assim que os discípulos sentiram no caminho de Emaús? Bem que ardia em nós quando ele falava. Quando Jesus apanha os discípulos ali, eles não reconhecem. E eles falam, bem que ardia em nós quando ele falava. Bem que ardeu no coração do povo de Nínive. E ainda bem, graças ao nome do Senhor, que ardeu no coração daquele povo quando Jonas pregou a palavra do Senhor. E eles se arrependeram. O amor de Deus alcançou aquele povo. O amor de Deus também alcançou a Jonas quando invocou o Senhor no ventre daquele peixe. Porque Jonas teve fé, ele disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. E Jonas, assim que foi vomitado pelaquele peixe, foi fazer a obra do Senhor. Qual que era a obra do Senhor naquele lugar, irmãos? Salvar aquele povo, que já não discernia mais o que era certo e o que era errado.
Quando a palavra do Senhor fala que eles não discerniam mais a mão direita com a esquerda, não quer dizer que se eles olhassem para a mão direita ou para a esquerda, tanto faz. Essa aqui pode ser direita e a de cá pode ser esquerda ou vice-versa, como fosse. Não, quer dizer que o que era certo e o que era errado já estava ali, uma bagunça na mente daquele povo. Eles não sabiam mais discernir o que era certo e o que era errado. Mas o Senhor, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, enviou o profeta ali até aquele povo para falar do seu amor, para dizer que o Senhor estava contra aquele povo. E aquele povo todo se arrependeu. E a graça do Senhor os alcançou, porque quem fez aquele povo também era o nosso Deus, que não faz acepção de pessoas. Olha, eu quero dizer para você que nesse momento se sente assim como o povo de Nínive, que não sabe mais discernir o que está certo e o que é errado. Olha, a palavra de Deus é o que é certo. A palavra de Deus é que é o guia para você entrar no céu. E não nenhuma ideologia que o mundo vem tentando implantar na sua cabeça, que este século quer que assim seja, mas sim a palavra do nosso Deus. Isso é, aleluias, a lei de vida para o ser humano. A palavra do Senhor é a árvore de vida para o ser humano. Anda pela palavra do Senhor e você terá o quê? Vida eterna. Aleluias. Porque é o que o Senhor disse, não foi? Para a mulher samaritana, que a água que ele lhe desse, aleluias, faria jorrar uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Essa palavra é a fonte de água que jorra para a vida eterna, que é a palavra do nosso Deus. Abraça a palavra e nenhuma destruição, nenhum mal te atingirá, porque você estará de acordo com a palavra, com a lei e com a vontade do nosso Deus para a sua vida. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. O Espírito Santo fala poderosamente em seu coração. Em nome de Jesus, fica na paz.